Eu sou Jaqueline Macop, diretora do Sinjusc, e você está ouvindo a 10ª edição da Revista Valente. Entrevista: A luta por menos trabalho, por Alana Pastorini. A 10ª edição da Revista Valente traz a luta por menos trabalho como tema central. E, como as valentes acreditam que as mudanças surgem a partir da coletivização e organização da classe trabalhadora, foi salutar ouvir uma sindicalista. Andréa Regina Ferreira da Silva é trabalhadora pública, mulher negra e a primeira a ocupar a coordenação geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Nestas páginas que seguem, Andréa debate o ritmo acelerado do trabalho, mas nos refrigera com a cultura de solidariedade como caminho para alcançar um mundo melhor para você, para mim, para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Um dos temas mais básicos das lutas operárias é a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Para reduzir a exploração real sobre os trabalhadores no Brasil e globalmente, há discussões sobre o tema, levantando um novo contexto econômico que fortalece a pauta, seja por projetos de lei, acordos coletivos e outros instrumentos. Mas como coletivizar essa luta? Eu acredito que a luta tem que ser coletiva e essa coletivização é fundamental para fortalecer essa pauta e garantir que os trabalhadores tenham voz e força para conquistar esse direito. Mas lutar de forma coletiva ainda é um desafio e vencer esse desafio é o ponto principal. Vencer a lógica neoliberal em que o individualismo se sobrepõe ao coletivo. A Marilena Chauí, em uma entrevista, falou que o neoliberalismo diz que cada um de nós é um capital humano, que cada um de nós deve ser bem-sucedido na competição com todos os outros. Eu só vejo um caminho para superar essa ideologia que busca individualizar as relações de trabalho e desarticular a ação coletiva. 1. A organização dos trabalhadores através dos sindicatos, que dará o suporte e as ferramentas para lutar de forma organizada e fortalecida. 2. A formação da consciência de classe dos trabalhadores e trabalhadoras, que dará a exata noção dessa organização sindical. E 3. Os fóruns de trabalhadores e trabalhadoras e outros movimentos sociais que aprofundam esse sentimento do coletivo, da solidariedade de classe e traz a superação dessa lógica que divide, espalha e enfraquece. Como expandir essa luta para além das redes sociais? Mais um desafio que os sindicatos enfrentam nessa sociedade pós-pandemia, onde as redes sociais na vida das pessoas passaram a ocupar um espaço enorme, substituindo inclusive o convívio social. E esse fenômeno se refletiu também na organização da luta da classe trabalhadora. Eu vejo que um dos caminhos é entender que precisamos também ocupar esse espaço das redes para fazer a luta. Não é possível ignorá-lo ou excluí-lo das nossas ações, mas ele precisa ser mais uma ferramenta de luta e não a única. Precisamos fortalecer as atividades presenciais, como mobilizações, caminhadas, audiências públicas, assembleias, que podem ser híbridas, e investir em formação, principalmente para os mais jovens, sobre a importância e o papel das ações presenciais na luta coletiva e na identidade de classe. Com o avanço da tecnologia, prometeram reduzir distâncias e economizar tempo, mas essa economia temporal não é revertida ao descanso, mais tempo com a família ou cuidado com a saúde. Ao contrário, é usada para mais trabalho. Como retroceder a isso? Prometeram para mascarar a face real do uso da tecnologia pelos empregadores, sejam empresas ou órgãos públicos e afins, como mais uma forma de exploração do trabalho e não uma melhora na qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. A intenção nunca foi beneficiar a classe trabalhadora, mas reduzir o custo e a maximização do lucro. Quem fez a promessa?
E essa é a pergunta que precisa ser respondida, porque a partir dessa resposta, os objetivos são fáceis de serem entendidos e percebidos. A tecnologia, ao automatizar processos e aumentar a eficiência, pode levar à substituição de trabalhadores e trabalhadoras por máquinas ou sistemas automatizados, gerando desemprego e precarização. Além disso, plataformas digitais como as de transporte e entrega de alimentos têm sido apontadas como exemplos de precarização, onde os trabalhadores e trabalhadoras são classificados como autônomo, sem vínculo empregatício, direitos trabalhistas ou qualquer tipo de proteção social. E essa precarização que estou falando se manifesta de diversas formas, como a intensificação da jornada de trabalho, aumento de metas, muitas inalcançáveis, a redução de salários, a instabilidade no emprego, o assédio moral e a diminuição de direitos trabalhistas. A tecnologia precisa trabalhar a favor dos trabalhadores e trabalhadoras também, e, na minha opinião, é fundamental que haja regulamentação e políticas públicas que protejam a classe trabalhadora e garantam condições de trabalho dignas na era digital. É necessária a criação de um arcabouço legal que ofereça proteção para os trabalhadores e trabalhadoras em todos os aspectos da vida laboral, inclusive o direito à desconexão e o respeito à pausa e ao descanso. A automação e o avanço das novas tecnologias não podem se sobrepor à saúde dos trabalhadores. Por isso, é importante lembrar que o conhecimento é uma arma poderosa contra as ameaças de precarização do trabalho. A classe trabalhadora precisa entender e conhecer esse mundo tecnológico, o que significa essa revolução tecnológica 5.0 e suas consequências. Acredito que essa é uma forma de barrar esse ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive o direito de trabalhar sem adoecer. E qual o papel dos sindicatos nesse processo? Os sindicatos têm um papel fundamental na proteção dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras diante dos desafios que se apresentam de forma tão contundente. Os sindicatos são os defensores, os negociadores e agentes de transformação social. Como reforça José Paulo Neto, os sindicatos funcionam como instrumentos de resistência e de mobilização social, promovendo a organização coletiva para enfrentar desigualdades e garantir condições dignas de trabalho. Os sindicatos precisam ser os protagonistas nessa defesa dos direitos da classe trabalhadora, levando o conhecimento sobre riscos e ameaças em toda essa revolução tecnológica, garantindo a proteção e a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras nesse processo de resistência. Eu acho importante ressaltar que o problema não é a tecnologia em si, mas sim os objetivos de sua utilização. Os sindicatos precisam garantir que ela seja empregada e desenvolvida para melhoria nas condições de trabalho e um aperfeiçoamento no atendimento à população. Gosto de uma citação da Maria da Glória Gon, destacando a dimensão educativa dos sindicatos. Os sindicatos não apenas negociam condições de trabalho, mas também promovem a conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos e a importância da participação social. A tecnologia é nossa plataforma de trabalho e, sim, novas formas virão, mas é preciso discutir as condições. Na sua opinião, como alcançar uma sociedade, talvez utópica, com relações de trabalho justas e igualitárias, com condições de produzir bem, com qualidade, saúde e, não menos importante, solidariedade? Para mim, uma sociedade ideal de relações de trabalho seria aquela em que todos têm acesso a condições justas e iguais, onde o trabalho é valorizado e realizado de forma saudável e sustentável. Nessa sociedade, as tecnologias seriam usadas para ampliar as oportunidades, melhorar a qualidade de vida e promover a solidariedade entre as pessoas. Além disso, ela garantiria que os trabalhadores e trabalhadoras tivessem condições dignas, com direitos respeitados
e que a produção fosse orientada para o bem comum, priorizando o bem-estar de todos. Nessa visão utópica, essa sociedade buscaria um equilíbrio entre inovação, justiça social e cuidado com as pessoas, criando um ambiente onde todos possam prosperar juntos. É por uma sociedade assim que devemos lutar. A luta a ser construída é justamente por uma vida além do trabalho. Mas quando se trata das mulheres, o trabalho não termina ao chegar em casa. Como aproveitar o debate sobre a redução para sublinhar a desigualdade de gênero e propor caminhos? Essa resposta daria espaço para muitos dias de discussão. Mas sim, precisamos fazer o recorte de gênero e raça nesse debate e em qualquer outro feito na nossa sociedade estruturalmente sexista e racista. No mercado de trabalho, podemos ver diversas situações que deixam explícita a desigualdade de gênero e raça, seja na contratação ou progressão na carreira, como quando uma mulher que tem filhos é preterida diante de um homem com ou sem filhos. E quando fazemos a interseccionalidade de raça, uma mulher negra com ou sem filhos é preterida por uma mulher branca e, com certeza, será diante de um homem branco ou sem filhos. As mulheres, especialmente as negras, ganham menos que homens brancos em funções semelhantes e enfrentam mais dificuldades para ascender a cargos de liderança. Mulheres negras também sofrem com maiores taxas de desemprego e informalidade, além de estarem mais concentradas em ocupações de baixa remuneração. De acordo com o segundo relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, as trabalhadoras no Brasil ainda ganham 20,7% menos que os homens em 50.692 empresas com 100 ou mais empregados. E considerando somente as trabalhadoras negras, a diferença de remuneração aumenta. Elas ganham metade do salário dos homens brancos. Ainda existe a questão da dupla, tripla jornada das mulheres, que também exercem majoritariamente a tarefa do cuidado, seja com filhos, idosos ou outros membros da família. A escritora brasileira Djamila Ribeiro, por exemplo, fala sobre a importância de reconhecer as múltiplas opressões enfrentadas pelas mulheres negras e de promover mudanças estruturais que favoreçam a equidade. Ela destaca que a luta por direitos não é apenas por melhores condições de trabalho, mas também por uma sociedade mais justa e igualitária, onde as tarefas de cuidado sejam compartilhadas de forma mais equitativa. Falando em propor caminhos, insisto na questão educacional, de conhecimento, formando agentes de transformação social. De acordo com o que nos ensinou Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Estamos falando de estruturas centenárias de estereótipos, de visão de mundo que só serão transformadas com a luta de diversos atores sociais. Então, se trata de uma revolução de dentro para fora e com a participação das entidades sindicais e de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, sociedade civil e os poderes executivo, legislativo e judiciário, sendo que existem desafios por dentro das estruturas desses poderes também, mas este debate fica para uma próxima vez. Mulheres negras enfrentam jornadas mais longas do que mulheres brancas, tanto no trabalho remunerado quanto nas tarefas domésticas e de cuidado. Essa desigualdade de tempo evidencia um racismo estrutural que ainda persiste. Como discutir redução da jornada e direito ao tempo livre se a igualdade racial ainda está longe de ser uma realidade? Quando fazemos o recorte racial em qualquer debate, descortina-se o resultado de quase 350 anos de escravização e da construção da imagem dos negros e negras como não humanos para justificar o tráfico e o tratamento cruel a que eram submetidos há menos de 200 anos desde a falsa abolição. Sim,
Temos ainda um longo caminho até alcançar a igualdade racial no país, mas a luta precisa ser contínua, constante. Somos resilientes, trazemos essa herança de nossos antepassados. Não vamos parar, mas essa luta precisa ser de toda a sociedade, principalmente de todos os sindicatos e entidades que trabalham na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras deste país. Precisamos de pessoas antirracistas em todas as esferas de poder da nossa sociedade, formadores e formadoras de opinião, das iniciativas públicas e privadas, legisladores, judiciário. Precisamos de um pacto antirracista, em defesa de políticas públicas que já existem, com o intuito de vencer esse racismo estrutural, o aperfeiçoamento delas e a fiscalização para que se cumpram em sua integralidade. A discussão da redução de jornada deve seguir juntamente com a luta pela igualdade racial e de gênero, acompanhadas de ações efetivas, afinal elas se atravessam, se somam e se fortalecem. Quero ainda citar duas autoras negras sobre esse tema, Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro, que destacam a importância de compreender o racismo estrutural como uma base que perpetua as desigualdades. Sueli Carneiro, por exemplo, fala sobre a necessidade de políticas públicas que promovam a igualdade racial e de gênero, reconhecendo as especificidades das mulheres negras e suas jornadas duplas ou múltiplas. Djamila Ribeiro também reforça a ideia de que a luta por direitos deve incluir a discussão sobre o tempo e o cuidado, promovendo uma visão de sociedade mais justa e igualitária.